Antônio Anibeli nasceu em São Paulo a 14 de outubro de 1911. Formou-se em Direito pela Universidade do Paraná. Ingressou no Ministério Público, tendo iniciado sua carreira em Ipiranga e depois Clevelândia, quando iniciou sua vida política, elegendo-se prefeito. Capaz e combativo, foi eleito deputado estadual pelo PTB em 1950. Reelegeu-se em 1954 e 58. Em 62, foi eleito deputado federal ainda pelo PTB. Em 1965, com a extinção dos partidos políticos, ingressou no MDB, sendo reeleito em 1966. Em 1970, candidato à nova reeleição, ficou como primeiro suplente, assumindo o mandato em 1973. Em 1955, o deputado estadual Antônio Anibeli, então presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, substituiu o governador Bento Munhoz da Rocha Neto quando este renunciou ao governo para ocupar o Ministério da Agricultura. Governador do estado de 3 de abril a 1º de maio, transmitiu o poder ao novo governador eleito pela Assembleia Legislativa, Adolfo de Oliveira Franco. Este é Antônio Anibeli, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, a presença, a participação do ex-deputado estadual, federal, ex-prefeito no sudoeste do Paraná, do ex-governador Antônio Anibeli, um homem que escreveu muito da história do Paraná. Boa noite. Boa noite. Governador Antônio Anibeli. Na condição desse programa conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Bom, o deputado, ex-governador Antônio Anibeli tem uma história muito interessante no Paraná. Porque em 50 anos, ele e seu filho, o Antônio Martins Anibeli, foram durante 50 anos com mandato. Desde 47 até agora, até 98 com mandato. Sucessivos, sem interrupção. E isto é uma história que no Paraná eu não acredito que tenha outra. E acho que dificilmente no Brasil também tenha. Eu acho que é muito importante essa nota que nós estamos fazendo, esse registro que nós estamos fazendo hoje, porque é importantíssimo. Mas nós queremos saber dessa figura que serviu muito o Paraná, que o Paraná muito deve, Antônio Anibeli. Paulista, vem de São Paulo, forma-se em Direito aqui no Paraná. Queria apontar um pouquinho, Anibeli, essa história de São Paulo, Paraná, parece que tem uma passagem para o Rio Grande do Sul também. Com muito prazer. Podemos contar um pouquinho? Eu nasci em São Paulo, mas com 6 meses de idade, mamando no seio da minha querida mãe, fomos para o Rio Grande do Sul e lá eu me criei. E de lá eu vim para fazer o vestibular na Universidade Federal do Paraná. Mas, coisa engraçada, né? A natureza, o ser humano, a vida, que coisa engraçada. Né? Todo mundo se orgulha de ter nascido em tal estado, ou em tal cidade, em tal país. Mas a coisa mais linda de tudo, mais bonita, mais amorável, é escolher a sua pátria, é escolher o seu estado, é escolher o seu município. Eu não nasci, mas não há clevelandense maior do que eu, não há paranaense maior do que eu, não há. Este Paraná, eu amo este Paraná como ninguém ama mais, não é? Porque eu o escolhi como a terra onde eu devia ter nascido. Por equívoco, eu não nasci no Paraná, só por equívoco. Muito bem. Governador Anibeli, se for necessário, vamos fazer uma retificação. Quando iniciou o programa, a locução fazia a leitura de um breve currículo, né, uma biografia sintetizada. Em algum momento, o senhor fez assim: não é isto. O que não estava correto ali? Vamos corrigir isso. Depois eu até agora já nem me lembro mais. Foi um problema, governador, que em 1955, o senhor era presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, é isso?
E o governador, na época, era o doutor Bento Munhoz da Rocha Neto, aliás, seu amigo. Sim, bem. E ele renunciou ao mandato para ser ministro da Agricultura. Sim. Ele não renunciou para Quer ser dizer, ministro. tinha que ser renunciar para ser Ele ministro? não renunciou para ser não houve, ministro. não houve renúncia. Ele renunciou por ordem do presidente da República para ser candidato à vice-presidência da República. E o então governador do Rio de Janeiro, dono da UDN, Lacerda. o Lacerda, vetou a candidatura Carlos Lacerda. dele. Carlos Lacerda. Vetou a candidatura dele. É porque E então eu vou- aí o presidente, que havia mandado ele renunciar o Que era o mandato Café de Filho. governador, o Café Filho, nomeou o ministro da Agricultura. Ah, certo. Depois de receber Aí, o veto. houve a... Depois de não ter conseguido ser Essa é a candidato à retificação, vice-presidência da República. essa é a retificação que o governador... Não, está certo, está feita a retificação. Aí nós vamos chegar lá, nós Ele vamos não falar sobre isso. renunciou para ser ministro, ele renunciou para ser candidato à E vice-presidência. afinal, nesse grupo político ao qual pertencia o governador Munhoz da Rocha, desse grupo, quem saiu candidato a presidente? Naquela época, não lembro. do grupo? Não, ali saiu o candidato a presidente em 1955, saiu Adhemar de Barros pelo PSP, saiu Juscelino pelo PSD. E saiu saiu o Jânio... Não, em 55 saiu pelo grupo da UDN, que seria o caso do Dr. Bento, né? Saiu da Gatávora, não, Brigadeiro não. Foi de Gatávora ou Brigadeiro, um dos dois, que saiu naquela época candidato a presidente da República. E perderam a eleição. Bom, está, o Juscelino e está Jean. feita a retificação e acrescenta um dado histórico importante. Uma o candidatura equívoco alentada no Paraná. do Sempre Bento. se disse que ele renunciou para ser ministro. Não, ele não renunciou. Inclusive a história fala isso. A história, mas por equívoco. O equívoco. Por erro Então, dela, eu me lembro por bem erro desse dela. episódio. Ele renunciou para ser vice-presidente da República. Eu me lembro muito bem E desse o Café episódio. Filho, eu assisti ele falando pelo telefone com o Café Filho. Renuncie. Ele renunciou e o Carlos Lacerda vetou a candidatura dele. Eu sempre tenho, E aliás, eu aí, tenho então, dito para aqui, ele não ficar desempregado. Pois você me disse. Para a honra do Paraná. governador, eu tenho dito aqui diversas vezes, Pode, né? Para a honra do Paraná. Ele era uma cultura, ele é um homem honrado, um homem de bem, mas muito... eu tenho dito aqui diversas vezes, aqui no nosso programa Sala Exclusivo, que o Paraná, só uma vez, quase que teve um candidato a vice-presidente da República, que era o Dr. Bento. Foi só uma vez, quase que teve um candidato a vice-presidente da República. Então nunca teve condição nenhuma no Paraná. Mas, Pois bem, nasceu em São Paulo, mas criança, Fui para o Rio Grande do vai ao Sul. Rio Grande do Sul. E ali E de lá vim homem, lá aprendi a cantar o hino nacional. vive a sua infância, a sua juventude no Rio Joguei Grande do Sul. futebol lá. Vem para o Paraná, faz o curso de Direito e vai ser promotor público, Promotor ingressa no público. Ministério Público. Mas quando veio do Rio Grande do Sul, já trouxe inoculado o germe do PTB e da política. Pois em seguida veio a Revolução de 30, eu vim em 29, eu sou de 11, vim em 29, né? Em seguida veio a Revolução de 30 e eu me inscrevi nas Forças Revolucionárias de 1930 contra o Catete, em direção do Catete. Eu sou revolucionário de 1930. Pertenci a uma instituição patriótica 5 de outubro, cuja sede era na praça, não é Osório, na Praça Zacarias, aquela praça... Tiradentes? Não, aqui... Carlos Gomes. Carlos Gomes, ao lado da rua, da Avenida Marechal Floriano. Marechal Floriano. E por que, governador, 5 de outubro? Por que 5 de outubro? Porque foi no dia 5 de outubro que estourou a Revolução. Mas nós queremos que o senhor conte isso para o nosso telespectador. Foi no dia 5 de outubro que estourou a Revolução. Muito bem. Né? E eu me apresentei ao batalhão, o 7º batalhão ali daquela praça ali que hoje é Rui Barbosa ou Oswaldo Cruz? O Barbosa. Rui Barbosa. Rui Barbosa que tinha lá um quartel na Rua O quartel, Barbosa. eu fui lá me apresentar e eles não me aceitaram. Aí então eu entrei
no 5 de outubro. Muito bem, governador. E fui até Paranaguá. Bom. Desci a serra a pé para tomar Paranaguá. Como é que o senhor apareceu em Clevelândia? Como promotor público. Promotor público. Fui promovido. Eu era adjunto de promotor como estudante pobre. E então fui promotor em Ipiranga e outros termos judiciais, não eram comarcas, eram termos judiciais. Tinha uma limitação. Então, o Colegrau, em dezembro de 36, aliás, ontem fez 60 anos. Beleza. Tudo bem. E fui promovido. Fui promovido pelo paranaense que se criou, que vitoriou-se no Rio Grande do Sul. Manuel Rivas. Porque eu era estudante do ginásio de Santa Maria, da Boca do Monte dos Irmãos Maristas, e ele era prefeito da cidade de Santa Maria. Então eu o procurei, né, e ele me nomeou. Mas a veia política saiu em Clevelândia, lá que é a sua cidade natal, de política, lá casei, de familiar, nasceram meus filhos. Tudo é Clevelândia. Clevelândia. Como é que foi sua primeira eleição para prefeito de Clevelândia? Foi o Partido Trabalhista Brasileiro foi criado em 1945, se não me falha a memória. Certo. Eu fui prefeito de Clevelândia em 1945. Certo. Em 1945 eu fui prefeito de Clevelândia. Aí em 50 candidato a deputado estadual. Fui prefeito de Clevelândia e depois o Getúlio me nomeou, tinha feito concurso no Rio de Janeiro para promotor da capital da República, Distrito Federal. E aí ele me nomeou, criou o território federal do Iguaçu, né? E me nomeou promotor eu tinha feito concurso, eu tinha sido aprovado. Foi para Foz do Iguaçu. Fui classificado, né? E eu fui instalar a comarca de Foz do Iguaçu na Justiça Federal. Eu e o juiz de direito. Mas vamos ficar um pouco com Clevelândia, porque isto é da história do Paraná. Clevelândia, à época, era um município, territorialmente falando, enorme. Muito grande. Tinha mais de 10 mil quilômetros quadrados. Pois sim. Era o segundo maior município do estado. Guarapuava e depois Clevelândia. E Clevelândia foi, portanto, o município mãe do qual se desmembraram vários outros municípios. Eu transformei em 22 municípios. Essa história é interessante, governador. Vamos ouvi-la. Não. O fato é o seguinte. Em março de 1937, quando eu cheguei em Clevelândia, para ir assumir a promotoria da comarca por promoção, porque eu já estava formado, Clevelândia era um município fronteiriço com a República Argentina. E o lado de lá, que era conhecido como Barracão, chamava-se Bernardo Irigoyen. E corria a moeda argentina por lá de cá. Por isso é que o estadista, não o presidente Getúlio, o estadista, deu o grito de marcha para o oeste, criando territórios na fronteira do nosso país, com os outros países. E aqui, no Paraná, criou o território federal do Iguaçu, fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Que era uma estratégia de ocupação. Porque eu, como promotor público de Clevelândia, pegava diariamente a moeda argentina. Eles entravam do lado de lá, para o lado de cá, né? E compravam erva e outras coisas, né? E corria então a moeda, o peso, corria. Então, ia haver uma eleição, nós fomos em diligência para lá a cavalo, levamos 5 dias a cavalo para ir de Clevelândia ao Barracão. Né? E chegamos lá, as autoridades argentinas marcam, é o que marcou. Não tenho capacidade para nada, eu sou um homem simples, humilde, quase sem valor, né? Mas muito patriota. Né? Olha aqui, o telespectador com certeza
Não está acreditando. Mas muito O senhor é patriota. extremamente Então, modesto. o professor Zapata me recebeu no colégio lá de lá, era formado, ele era normalista formado em Buenos Aires. Veja, e Clevelândia, Clevelândia era sertão bruto, não tinha do lado de lá a não ser um posto telefônico. Prendiam um cidadão e amarravam pelo tornozelo numa estaca, e ele ficava preso lá. Não existia nada. E eles tinham um professor formado em Buenos Aires, do lado de lá. E aí eu cheguei e ele mandou uma criança ler. Entrei, eles bateram palmas, levantaram, criança. Né? E aí ele mandou determinada criança ler. E a criança leu. Depois que a criança leu, ele perguntou para mim, professor Zapata, nunca esqueci esse nome. Disse, que acha você? E eu, meus parabéns, professor. Lê correta e correntemente, diz Su Patrício, mora do lado de allá. Mora do lado de allá. Ele foi. Daí, há pouco tempo, eu fui candidato a deputado estadual. E tive a honra... 1950. E tive a honra de criar comarcas também. E criei a de Santo Antônio. E num discurso perante o governador do estado, o senhor Munhoz da Rocha, e o presidente do Tribunal de Justiça, que faleceu há pouco tempo, Munhoz de Mello, que me acompanharam, empurrando o automóvel até Santo Antônio. Eu fiz um discurso e contei essa história do Zapata. E aí dizia, agora nós temos acá justiça e ustedes tienen do lado de allá. O que é história, né? Me feriu profundamente. Então, como deputado estadual, fui criando o município. Criei 5. No segundo ano, já criei 5. Pato Branco, Francisco Beltrão, Barracão, Santo Antônio, Capanema. Criei um município sem habitantes. Chamava-se Capanema. E ainda chama-se. Não tinha habitante. Eu transferi 30 eleitores de Francisco Beltrão para lá e votaram 58 eleitores, e eu fiz 48 votos com o meu prefeito, candidato a prefeito. E elegi um vereador, que era de Santo Antônio, hoteleiro de Santo Antônio, com 1 voto. Fiz 7 vereadores. Governador, é hábito nosso nesse programa convidarmos algumas pessoas para dirigirem perguntas ao nosso entrevistado, ao nosso convidado, que aqui vem. Prazer. Nós vamos trazer, através da gravação, uma figura que eu sei lhe respeita muito, o respeita muito, e é muito seu amigo, para lhe dirigir pergunta. O ex-deputado Maurício Frutti. Ao Enéas, ao Silvio, as minhas homenagens, a minha saudação a todos os ouvintes da TV Exclusiva, meu abraço particular a Antônia Nibeli, que tive o privilégio de conhecer melhor na campanha de 1970, eu candidato a deputado estadual, em dobradinha com Antônia Nibeli, candidata federal. Em inúmeros municípios do Paraná obtivemos votação muito significativa, principalmente em Rio Negro, com o apoio da grande liderança de Alceu Charoski. A Nibeli se distancia um pouco da atividade do dia a dia da sua atuação pública, mas lega ao Paraná o seu filho, Antônio Nibeli, um meu amigo, pessoa fantástica, extraordinário, defensor das classes menos favorecidas e que tem uma trajetória brilhante na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, eu tenho certeza que o Silvio e o Enéas já lhe perguntaram a respeito do início de sua atividade pública no Sudoeste, a luta em defesa dos poceiros, a luta em defesa da liberdade, a luta intransigente contra os poderosos de plantão. Eu gostaria também que o senhor contasse alguma coisa no período da ditadura militar, as suas ações sempre brilhantes, as suas participações sempre muito importantes no Congresso Nacional. Ditadura. 1964. De triste memória. De triste memória. Precisavam derrubar um presidente. Tinham que fazê-lo, né? As Forças Armadas, a quem eu respeito,
e presto-lhe as minhas homenagens data vênia. Montaram a cavalo, em 1889, e disseram república. E caiu a monarquia. E caiu o homem que levou consigo para a Europa um pedacinho de terra para jogarem na cova quando ele fosse enterrado. Trocaram esse por o outro. E as revoluções deste país sempre foram assim. Ninguém me aponta que um atirou no outro. Em 1930, o Getúlio veio de lá. Veio de trem, como nós caboclos dizemos, veio de vereda. E se foi até o Rio de Janeiro. Esta de 64, eu estava em Brasília, da desgraça minha, porque eu prefiro a pior de todas as democracias do que a melhor de todas as ditaduras. O meu direito não dou a ninguém o direito de não reconhecê-lo. Isso nasceu com o homem. Nasceu com o homem. Deus ao criá-lo. Deus ao criá-lo fez duas coisas importantíssimas para o homem. Deu-lhe liberdade condicionada. Tudo tem limite. Tudo que é excesso não presta. E deu-lhe a outra. In sudore vultus tui vesseres pane, com o suor do rosto ganharás teu pão. Nasceu aí o trabalho. Nesse instante, ele, o Criador, criou o trabalho. Por isso que o trabalhismo era divino. Era divino porque ele foi criado, ele veio como consequência da criação do trabalho. E quem criou foi Deus. Ao condenar Adão, disse-lhe: in sudore vultus tui vesseres pane, com o suor do teu rosto ganharás o pão. E aí surgiu o trabalho, ele foi obrigado a trabalhar para comer. E como consequência, mais tarde, a doutrina extraordinária do trabalhismo brasileiro. Governador, embora seja de conhecimento comum, eu gostaria de fazer o registro. À época da ditadura, da Revolução, Antônio Nibeli era deputado federal. Se encontrava no Congresso Nacional. E a ditadura encontrou em Antônio Nibeli uma das maiores figuras da resistência democrática no Brasil. Firme, combativo, permanentemente lutando pelo restabelecimento. Sempre adversário dela. Sempre inimigo. Este é um traço ainda até da hoje, vida do até hoje, inimigo da ditadura. Aliás, falar Como não? E foram dias de sofrimento, de choro, de amargura lá dentro. Foram dias de tristeza, porque o homem, quando perde a sua liberdade de pensamento, o direito de ir e vir, e eu não concluí meu raciocínio. Minas Gerais levantou-se e Rio de Janeiro levantou-se. E o Rio de Janeiro ia contra Minas Gerais, que o governador da época foi o que fez a Revolução de 64. Continuo respondendo ao meu querido amigo e deputado. E quando os do Rio de Janeiro iniciaram a marcha para defender as liberdades nacionais, a democracia, em defesa do então presidente João Goulart, que o chamavam de comunista, e ele não era.
Ele era um homem que amava o pobre, o pequeno, o humilde. O trabalhismo é isso. A essência, é a natureza do trabalhismo. Né? Era ajudar o trabalhador. E confundiram alhos com bugalhos. Ou então, porque ele ia ser a maior figura da nação futuramente, né? Então deram-lhe o golpe, derrubaram, aproveitaram a ida dele para a China. É a China. Foi. O Jânio Quadros o mandou para a China, né? Aproveitaram a ausência dele e derrubaram o Jânio. Né? Derrubaram o Jânio e não admitiram, para que ele não já assumisse. E aí ele teve que, acabou o Tancredo Neves ajeitando o parlamentarismo. Um parlamentarismo, né? A moda brasileira. Né? Aquilo foi um remendo para a colonização. Um remendo para não haver o golpe. Né? Governador, nós vamos fazer uma pausa no nosso programa. É um pequeno intervalo e vamos voltar em seguida com sala exclusiva e a presença do governador Antônio Anibeli. Voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do governador Antônio Anibeli. Ao fim do bloco anterior falava-se da Revolução de 64, né, da resistência democrática que Antônio Anibeli, ao lado de tantos outros, fez no Congresso Nacional e aqui no Paraná, nas praças, nas ruas, não é, ajudando inclusive a montar trincheiras de luta, como exemplo o MDB, não é? Mas, entre outras coisas que a Revolução liquidou, acabou, tomou, foi-se também o Partido Trabalhista Brasileiro, o tradicional. Isto não deve ter sido bom, deve ter sido dolorido àqueles que fundaram o PTB, que se moíam. A finalidade de toda a ditadura é acabar com a liberdade de pensamento. Não existe liberdade de pensamento. É incompatível com a Revolução. É incompatível. Eles são como mal comparando. Caboclo de Clevelândia, mal comparando. São como esses animais que botam do lado de cada olho uma qualquer coisa de couro para eles só enxergarem para aquela frente. Eles não enxergam para os lados, eles não enxergam nada. Eles enxergam aquilo. E esta revolução militarista foi diferente de todas as outras anteriores, porque todas elas eram por 30 dias, 60 dias, 90 dias, até punham até o presidente do Supremo Tribunal Federal para dirigir a nação. E esta vez não. Esta vez foi para eles mandarem mesmo, mandarem de verdade, não de brincadeira. E ficaram no poder 21 anos. Chegaram homens patriotas, inteligentes. Eu não sou mais patriota do que qualquer um deles, militares, eu respeito muito. Mas administrativamente falando, né, é uma coisa, não. Eles chegaram a construir uma transamazônica. Uma transamazônica. Com a perimetral saindo do Acre para encontrar com a Transamazônica, numa região completamente desabitada. E até hoje não se concluiu. Completamente desabitada, sem riqueza, sem coisa nenhuma, e eu ouvi o deputado do Nordeste dizer, mantinha um empregado na copa de uma árvore para gritar, vai chover, para eles